Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então nós estamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios e a gente começa hoje então o capítulo 3. Nós vamos fazer o capítulo 3, capítulos 3 e 4 de 2 Coríntios. E retomando então, o tema de ontem, no início do capítulo 3, Paulo continua falando, dentro daquelas realidades todas de conflito que estava acontecendo ali dentro da comunidade de Corinto e até mesmo com a pessoa de Paulo, de alguns que estavam ali dentro da comunidade. Ele começa dizendo então, no versículo 1 do capítulo 3, recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Paulo precisava disso, Então é o que ele vai falar, é o que ele vai dizer aqui. Eu não preciso fazer meu próprio elogio, eu não preciso pedir carta de recomendação, E aí ele vai dizer, vós mesmos sois a minha carta de recomendação, Então, maravilha aquilo que Paulo vai dizendo. E no versículo 4 ele diz, tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Quando Moisés saía ali do monte, do lugar da presença de Deus, quando Moisés se encontrava com Deus, na tenda da reunião, no tabernáculo, quando Moisés, ele tinha ali o seu encontro com Deus e ele saía daquele momento, daquela presença, daquele encontro com Deus, ele tinha que cobrir o rosto, porque o rosto de Moisés resplandecia. E Paulo vai dizer que se para a primeira condição, se para a lei do Antigo Testamento, de Moisés, aquilo já acontecia, a glória, ali o resplendor, brilhava ali no rosto de Moisés, quanto mais agora na nova e eterna aliança, Quanto mais gloriosa é a nova e eterna aliança, é isso que Paulo está dizendo. Se a primeira aliança, que foi uma aliança da lei, com a letra, gravada na pedra, diz então Paulo, já foi gloriosa, pensem agora o que não é a nova aliança, Uma aliança perfeita em Jesus Cristo, Ele vai dizer então que ela é muito mais resplandecente. Se lá no versículo 11 ele vai dizer, se o transitório era glorioso, dizendo dessa mesma realidade, muito mais glorioso é o que permanece. Por quê? Porque a primeira aliança ela era transitória, Havia ali uma expectativa de que viesse a nova aliança, Então, essa nova aliança agora acontecendo, ela é muito mais gloriosa, porque ela não é transitória, ela é permanente, Olha só que maravilha. No versículo 17,
Paulo vai dizer: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Gente, que maravilha, né? Primeiro, vamos parar no versículo 17, porque às vezes as pessoas têm uma visão muito simplória, né, da realidade da liberdade, né? Então, às vezes, a gente pensa assim que liberdade é fazer o que me dá na cabeça, mesmo se eu sou uma pessoa que não tem ainda responsabilidade suficiente para assumir a liberdade dos meus atos, né? Então vamos pensar aqui de um modo humano o que é a liberdade. Não existe liberdade se não existe responsabilidade. A liberdade com irresponsabilidade, ela não é liberdade. Ela é até muitas vezes libertinagem, mas não liberdade, né? A liberdade, ela só pode ser plena em homens e mulheres maduros. A maturidade e a responsabilidade, elas estão ligadas à liberdade, né? Então a gente precisa ter consciência de liberdade quando a gente pensa isso. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Por quê? Porque um homem e uma mulher movidos pelo Espírito de Deus é que são pessoas realmente livres. Quando a gente se deixa mover pelo Espírito de Deus, esse Espírito dá liberdade, que nos tira de tudo aquilo que nos escraviza neste mundo e nos liberta. E é isso que a gente sente. Ah, Charlene, vai me explicar isso? Só na experiência, não dá nem pra gente explicar. Quando a gente passa por essa experiência, a gente faz a experiência verdadeira na nossa vida de Deus, quando nós experimentamos o agir do Espírito Santo, inclusive com o uso também da nossa razão, e daquilo que vai sendo iluminado ao longo do nosso processo, do nosso caminho de fé, não uma fé imatura também, uma fé que só se baseia no que é experiência e vive de experiências, né? A experiência é extremamente importante, mas os passos na fé são extremamente importantes também. E aí, dentro dessa perspectiva, quando nós nos deixamos então guiar pelo Espírito, levar pelo Espírito, nós vivemos uma verdadeira liberdade, que é experimentada na nossa alma, no nosso coração, numa certeza interior de algo. Aí a gente entra na questão da experiência, de algo que eu nunca experimentei antes, que aquilo que eu acreditava ser liberdade, na verdade me escravizava. E somente pela experiência de uma liberdade autêntica é que eu percebo que antes eu era na verdade um escravo, porque a liberdade interior, ela é muito maior do que aquilo que diz respeito somente a atos, né? E aí, quando nós dizemos de atos, nós dizemos também de responsabilidade, nós dizemos também de maturidade. Vamos por aí, né? Então, o versículo 18 é maravilhoso. Versículo 18, onde Paulo vai dizer que todos nós temos o rosto descoberto, ainda tomando aquela realidade do véu, né? Que Moisés usava, porque era necessário que se velasse lá no Antigo Testamento, mas nós não, nós temos já o rosto descoberto nessa nova aliança e nós refletimos como num espelho a glória do Senhor. Olha a nossa responsabilidade, nós refletimos a glória do Senhor. Nós precisamos, a nossa vida, o nosso ser precisa refletir essa glória de Deus. E aí Paulo vai dizer então que além disso nós nos vemos transformados nessa mesma imagem. Em que imagem? Na imagem de Deus. Nós somos transformados nessa imagem. Nós vamos nos reconfigurando a Deus através de Jesus Cristo, o Senhor, nessa nova aliança. Sempre mais resplandecentes. Nós vamos nos tornando sempre mais resplandecentes. Muito mais da imagem do rosto de Moisés que brilhava é a nossa realidade atual, que nos torna sempre mais resplandecentes segundo essa imagem de Deus pela ação do Espírito do Senhor. Então é uma maravilha se deixar guiar por Deus, se deixar conduzir pelo Espírito Santo e se deixar transformar na imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus que foi revelada a nós, que nós conseguimos ver, tocar? Jesus Cristo, né? É nele que nós vamos nos transformando. Por isso,
não desanimamos, capítulo 4, deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Então, por isso nós não desanimamos do nosso ministério, que nos foi conferido não por méritos, não porque eu posso, mas por graça, por misericórdia, né? Afastamos de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso. Então, a partir do momento que nós não desanimamos desse ministério, nós temos consciência que ele foi conferido a nós por misericórdia, nós também, e isso é uma consequência, nós afastamos de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso. Não adianta eu simplesmente não desanimar desse ministério, a gente não desanimar do nosso ministério, que foi conferido a nós por misericórdia. Não adianta a gente parar nisso. A partir do momento que a gente vivencia isso, nós somos levados, nós somos impelidos a afastar de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia nem falsidade. Não, nem falsificamos a palavra de Deus. Não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Eu tenho repetido isso muito, mas não sou eu que tenho repetido, não. É porque Paulo repete isso muitas vezes com termos diferentes, em contextos diferentes, de formas diferentes. Paulo vai repetindo isso, que nós não falsificamos a palavra de Deus, que a palavra de Deus não pode ser falsificada, não é? Então, nós temos que ter essa consciência, nós não andamos com astúcia nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências e o Deus deste mundo obcecou a tal ponto de não perceberem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo. Nossa, gente, Paulo era muito inteligente, né? Olha a comparação que ele vai fazer com o rosto de Moisés que resplandecia e agora fazendo essa comparação com o evangelho que é resplandecente, né? E que aqueles que se perdem, para aqueles que se perdem, para os incrédulos, esse evangelho ainda está encoberto, como o rosto de Moisés estava encoberto, porque as pessoas não eram capazes ainda de olhar para o rosto de Moisés que resplandecia a glória de Deus, né? Nós também não somos capazes, o evangelho não é capaz de resplandecer aos olhos daqueles que não creem, né? Não porque Deus o esconda, mas porque a incredulidade dessas pessoas faz com que o véu esteja diante deles, né? E possa então encobrir aí o evangelho. Para os incrédulos cujas inteligências, Paulo vai dizer, o Deus desse mundo obcecou. Então, uma inteligência obscurecida, né? Obcecada pelas coisas desse mundo, a tal ponto de não perceberem a luz do evangelho, onde resplandece, o que resplandece no evangelho? A glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? O que resplandece no evangelho? A glória de Cristo resplandece no evangelho, que é a imagem de Deus. De fato, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E era isso que dava autoridade ao ministério de Paulo, que ele não pregava a ele mesmo. Então ele podia falar da autoridade dele porque não era uma autoridade humana, porque ele não pregava a si mesmo, mas ele pregava a Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é essa glória que resplandece no evangelho, que é a imagem de Deus. Quanto a nós, consideramos-nos servos por amor, vossos por amor de Jesus. Paulo vai dizer, porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Meu Deus, que mistério é esse, né? Vamos pedir ao Senhor essa graça, gente, de compreendermos os mistérios, né? De compreendermos aquilo que é tão profundo, que é tão maravilhoso, né? Que é tão grandioso. Porém, temos este tesouro em vasos de barro. Nós que pregamos o evangelho, nós que anunciamos Jesus Cristo, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? Eu sou o vaso de barro. Você é o vaso de barro. Nós trazemos este tesouro em vasos de barro para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E aí Paulo vai dizer, então que é bom que nós sejamos um vaso de barro, porque
não vai ser, não tem como nós resplandecermos. Quem vai resplandecer é aquilo que está em nós, aquilo que nos foi dado, né? Para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós, porque um vaso de barro não pode resplandecer um poder tão extraordinário. Então esse poder é de quem? De Deus. Para que as pessoas olhando para a nossa vida, olhando para a nossa pregação, olhando para o nosso testemunho, elas possam dizer, isso só pode vir de Deus. Porque essa pessoa não seria capaz por si só de algo tão extraordinário, né? Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos, vivemos em completa penúria, mas não desesperamos, somos perseguidos, não ficamos desamparados. E aí ele vai falar de tudo aquilo que são os sofrimentos que vêm, até mesmo por causa do Evangelho, né? As perseguições, as calúnias, as difamações e tantas outras coisas, né? Que vem demonstrar o vaso de barro também que somos nós, né? Na nossa condição frágil, né? Na nossa condição ainda nesse mundo, né? Nesse mundo das coisas que passam, nesse mundo de coisas transitórias, onde inclusive nós passaremos na nossa primeira condição, na nossa condição atual, mas a glória de Deus continua resplandecendo em nós, através do Evangelho, né? O versículo 13 vai dizer, animados desse espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei. Então eu acreditei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. Então Paulo volta nessa temática onde ele já falou isso outras vezes, né? Que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. Que maravilha, né? A ressurreição dos mortos, a ressurreição final, onde a primeira condição vai ter passado e todos nós compareceremos diante dele, né? E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Versículo 16, é por isso que não desfalecemos. Né? Olha que maravilha, gente, o final do capítulo 4. Eu tomo para mim, do versículo aí 16 a 18, para me fortalecer e me deixar de pé no dia de hoje. É por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia a dia. É por isso que eu, Charlene, não desfaleço. Ainda que exteriormente se desconjunte a minha mulher exterior, o meu ser exterior se desconjunte, e por mais que eu tenha problemas, tribulações, lágrimas, suor, sangue, mas eu não desfaleço, por quê? Porque o nosso interior se renova dia a dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. E como é que eu posso ver a minha tribulação presente como momentânea e ligeira? Quando eu olho para a vida eterna. Quando eu olho para agora, para o presente, é muito duro, é muito difícil, é muito pesado, Senhor, não vou aguentar. É isso que a gente diz. Mas quando a gente olha para a vida eterna, a gente vê que as nossas tribulações de agora, elas são momentâneas e ligeiras. Vamos fazer esse exercício hoje? Pensa nos seus problemas, nas suas dificuldades. E tenha os seus problemas e suas dificuldades em mente, olhando para a vida eterna. Você vai ver, isso aqui é nada, e vai passar diante da vida eterna, né? A vida eterna faz com que os nossos problemas, as nossas tribulações sejam momentâneos e ligeiros, porque uma vida de uma pessoa que durar 100 anos ainda é momentânea e ligeira perto da vida eterna. Nos proporciona então um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem, elas são temporais, e as que não se veem são eternas, é simples assim. Então como é que funciona isso, né? Eu estou passando por uma dificuldade, uma tribulação na minha família. Se eu vou mirando a minha família, mirando só a minha família e aquilo que é a minha vida
no tempo presente, eu desfaleço, eu não aguento por causa dos problemas familiares. Mas se vendo os problemas da minha família, eu olho para a vida eterna, eu as enfrento de uma forma inimaginável, né? Com uma força inimaginável. Eu enfrento, eu consigo me refazer rapidamente diante dos problemas, eu consigo encontrar soluções, eu consigo lutar, e se eu não tiver nem o que fazer, eu consigo rezar e ter esperança, não é? E eu não vou então desfalecer, eu não vou então me deixar sucumbir pelos problemas. Se você tem um problema de ordem financeira, nós temos aí um problema de ordem financeira, se eu fico parada e ali só focado na questão do meu trabalho, do meu desemprego ou da questão financeira, eu fico desesperado. Só que desesperar não vai colocar a comida na mesa. Desesperar não vai fazer com que eu consiga um emprego. Talvez desesperado eu nem vou conseguir, porque eu vou para uma entrevista de trabalho tão afobado e meus pensamentos não consigo nem concatenar, que eu não consigo nem fazer, por exemplo, uma entrevista de trabalho direito, né? Eu não consigo encontrar soluções muitas vezes, eu não consigo pensar de forma racional diante daquele problema. Mas se eu olho para a glória futura, se eu coloco minha esperança na vida eterna e se eu coloco a minha esperança em Deus, eu consigo respirar para pensar melhor. E eu consigo rezar e eu consigo, com a graça de Deus, encontrar uma solução, por mais difícil que seja, né? O Senhor, e aí entra também a nossa fé, acreditar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós entramos na dinâmica de Deus, colocando a nossa fé em movimento, nós vamos ter tanto mais capacidade de agir, humanamente falando, quanto nós também abriremos portas espirituais para que a gente consiga aí, ultrapassar os limites do nosso problema atual. Porque não miramos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a gente não vai mirar a vida eterna com uma apatia, não. A gente não vai mirar a vida eterna como se a vida presente não existisse. Não é isso. A gente vai viver a nossa vida presente, mas sem perder de vista as coisas eternas. E aí a gente vai encontrar soluções que nós não encontraríamos se nós olhássemos só para o problema e se nós nos debruçássemos só sobre o problema. E se nós não conseguíssemos ver nada mais além do problema. Então levantar os olhos é bom. Olhar o horizonte. Às vezes eu faço isso até fisicamente, gente. Às vezes eu tô ali com minha cabeça fervendo, a gente vai ficando tenso, né? Todo tenso. Aí às vezes eu saio aqui, na minha varanda aqui, eu consigo ver umas árvores, né? Consigo ver ali o céu. E aí eu olho, aí eu levanto a cabeça e falo assim, calma, Charlene, né? O sol nasceu nesse dia para você. O dia tá brilhando, você vai conseguir, levanta os olhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí eu recobro o ânimo para começar o dia, né? Que o Senhor nos ajude, então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.